Piririm, bora Mas, falar sobre relacionamento abusivo. Inclusive, exatamente. É um assuntinho que, assim, nessa última semana em específico, aumentou o número de casos, pelo menos vindo à tona, de homens que agridem suas respectivas esposas. Então, esse momento de quarentena e esse momento de convívio social doméstico, diferente do que estava acontecendo até então, que cada um tinha sua vida, né, trabalhos e tudo mais, fez aflorar muito mais esse lado impaciente das pessoas, esse lado pouco tolerante, esse lado machão dominante. Então, nós temos tido muitos casos de situações de abusos físicos mesmo, né? Só que uma coisa que me fez refletir, e até uma bandeira, né? Uma das bandeiras que eu levanto quando fala, por que tu, né, trabalha só com o público feminino? Aí eu sempre falo, não, eu não trabalho só com o público feminino. Porém, a minha comunicação está voltada para o público feminino. E daí isso conectando com a minha própria história. Porque eu acho que tudo que a gente faz tem um motivo, tem um porquê. E a nossa história constrói os nossos porquês. Então, situações que eu já vivi no meio corporativo e situações até quando tu propôs esse tema, eu super conectei com ele, porque eu, como tantas outras mulheres, já passamos por um relacionamento abusivo. E relacionamento abusivo não vê cara, não vê conta bancária, não vê status social, não vê cidade, não vê nível social e nem nível intelectual. Então, é uma coisa que está muito presente e muito arraigada no meio da nossa sociedade, que também gera um certo tabu quando se fala no tema de relacionamento abusivo. Porque as pessoas logo pensam, não, mas eu nunca apanhei. Eu falei, ok, mas relacionamento abusivo não é só apanhar. O relacionamento abusivo também está no abuso emocional, no abuso psicológico, no abuso verbal. Então, são uma série de situações que levam a um relacionamento abusivo. E eu sofri, sim, tive um relacionamento abusivo. Graças a Deus que durou pouco tempo, mas foi num período, assim, bastante delicado da minha vida. Foi o período quando eu estava grávida, né? Então, é difícil você, primeiro, se dar conta. E depois, ter a coragem de pedir ajuda. Porque grande parte das mulheres, inclusive as que têm uma classe econômica, uma classe social maior, elas têm uma tendência de ter mais vergonha, não pedir ajuda, querer manter uma situação por conta de uma situação econômica mesmo, né? Se vê perdida e emocionalmente abalada, sem chão, sem a quem recorrer, e muitas vezes recorre à família e a família não acolhe. Não foi o meu caso, graças a Deus, mas é o caso de muitas pessoas, de muitas mulheres. E a família acaba não acolhendo, dizendo, não, isso tem bobagemzinha, briguinha de casal. Daí a pessoa vai conversar com amigos e as pessoas ficam naquela história. Briga de marido e mulher, ninguém, mete a colher. E daí fica lá a pessoa realmente presa numa situação desesperadora. Daí o que fazer? Né? sim, Então, o que fazer numa situação dessas? O que a pessoa está botando ali? ela falou assim que ela não consegue sair por causa de situações dos filhos e a família É, ajuda. exatamente. E isso é um dos grandes pontos, porque assim, é uma influência que a gente acaba tendo e que reverbera em tudo na nossa vida. Na parte econômica, na nossa autoestima, na nossa felicidade como um todo mesmo, mas começando pela nossa própria autoestima, tipo, que meme de pessoa que eu sou, que ninguém
pode me ajudar, sabe? E eu fico dentro dessa situação. E isso reverbera também no meio onde tu trabalha. E numa outra situação também, que é na própria parte financeira, né? E eu vejo muitas mulheres que, e no meu caso eu sofri isso, por ter uma condição financeira e um emprego que ganhava mais do que a pessoa, nossa, isso era motivo de, sabe, de brigas e de situações, assim, extremamente constrangedoras. Porque como se tu tivesse ferindo a masculinidade da pessoa só porque tu tem ganha um salário maior, porque tu tem uma posição maior dentro de uma empresa, ou seja lá o que for. E isso faz com que muitas mulheres se recolham e não queiram crescer. E tem esse tabu de, não posso ganhar mais do que o meu marido, ou não posso ter uma posição melhor do que o marido, do que o namorado, enfim. Então, realmente numa situação dessas, não tem o que fazer, é pedir ajuda. Sim. Se os familiares não podem ajudar, pedir ajuda de alguém especializado, seja uma psicóloga, seja uma terapeuta, sabe? Seja grupos de mulheres, de acolhimento de mulheres, para ter esse apoio emocional. Começando com esse apoio emocional, não concorda, Sabrina? Sim, inclusive a questão do relacionamento abusivo, né, uma coisa que está crescendo a nível mundial. Ontem eu estava vendo o jornal hoje da TV Globo mesmo, e aí eles falavam que no Reino Unido, tipo, muitas mulheres também chegando a morrer, feminicídio mesmo, né? Então, não é uma realidade só do Brasil, acaba que o Brasil, acredito eu que as mulheres brasileiras acabam sendo o maior alvo, porque acredito que o Brasil é o quinto país ou até menos até tá lá mais próximo do primeiro lugar de feminicídio no mundo, né? São 7 mulheres que morrem a cada 10, né, que sofrem de violência doméstica. E claro que essas mulheres que chegam a esse nível, né, assim, de abuso, de se submeterem ao abuso físico, psicológico, moral, sexual, tipo assim, tão profundamente falando, né, elas passaram também por um relacionamento provavelmente mais brando, né, porque um exemplo que eu vi, que é muito legal, que eu achei interessante, que estava lendo sobre isso, é que relacionamento abusivo é que nem uma teia, né? Você gruda uma ali, outra aqui, e é quase invisível, você não vai se dando conta, daqui a pouco você está paralisado. Uma coisa, por vezes, é tão sutil, né? E ela começa... São esses, né? Esses são os que mais as pessoas, às vezes, só depois de viver, que fala. É isso que eu vivo, né? Exatamente. Porque, assim, uma coisa é fato, relacionamento abusivo existe não só de homens para mulheres, mas também de mulheres que acabam tendo relacionamentos abusivos com homens. Relacionamento abusivo, ele não acontece só entre casais. Ele também acontece entre patrões e empregados, entre pais, seja o pai ou a mãe e filhos. Então, um relacionamento abusivo, ele não é único e exclusivamente entre, né, os cônjuges ou os namorados. Mas aqui a gente hoje está falando especificamente desse, porque também afeta os filhos. E muitas vezes, estar no meio desse relacionamento abusivo, como filho, você cresce já vendo uma situação assim. Muitas vezes, muitas mulheres que acabam entrando num relacionamento abusivo, eu não vou aqui generalizar, mas muitas tiveram exemplos de relacionamentos abusivos na sua família. Seja com os pais, seja com alguém muito próximo, teve muito perto um exemplo de dito cuidado, numa época ainda que os homens eram tidos como os cabeças do casal, o cabeça do casal, onde a mulher ficava mais ou menos em segundo plano.
Então, muitas mulheres hoje que são novas, que estão em relacionamentos abusivos, de alguma forma tiveram um exemplo que ficou muito arraigado no seu sistema de crença. E hoje acaba replicando como se isso fosse normal. Esse cuidado da outra parte fosse algo que fosse normal. No seu sistema de crença interno, aquilo, né? E muitas vezes mascarado pelo um cuidado extremo. Ah, não, porque eu não quero que tu saia assim para tu não parecer uma vagabunda. Ah, não, eu não quero porque não... como é que vai pegar mal? Então, e assim começa. Né? Aquele namorado possessivo, aquela coisa que tu acha, ai, que bonitinho, como ele tem ciúmes de mim, isso é porque ele me ama. Né? Ama até eu começar a apanhar na cara. É, Né? né? E É. eu, assim, depois que eu comecei a pesquisar e ver que os índices aumentaram nesse momento, eu fiquei pensando se as mulheres é que têm denunciado mais, já viviam, não é que está acontecendo mais, na verdade, elas estão denunciando mais, tamanha a situação insustentável que elas estão vivendo por conta do isolamento, né? Então, às vezes, essa situação faz com que elas venham, né? Enfim, que elas entrem em contato por telefone, na delegacia da mulher, enfim, fazendo as denúncias, né? Então fica essa questão. Aumentou ou elas, as mulheres, é que estão botando Então, no sol e falando, né, o que está acontecendo mesmo, denunciando, né? Então, que eu acho que eu fico com essa com essa alternativa. dúvida. Os números estatísticos mostram o aumento. Porém, eu sou meio também, eu vou por essa mesma linha de raciocínio, que eu acho que os números, eles não demonstram de forma fiel a realidade do nosso passado. Eles não demonstram ainda de forma fiel a nossa realidade. Tem muitas mulheres que não denunciam. E no passado era pior ainda, porque hoje nós temos já mulheres com uma condição econômica, com um poder de escolha maior. Então, são mulheres mais novas que têm condições, mesmo que de não manter o mesmo padrão de vida, mas têm condições de se rebelar de alguma forma. Porém, as nossas mães, as nossas avós, elas não tinham essas condições. E se elas fossem bater na casa dos pais, os pais diziam, não, minha filha, volta para casa, que isso daí, sabe, isso daí não... Entendeu? Então a mulher se calava, ficava ali naquela situação, muitas vezes maridos alcoolistas, ou maridos violentos mesmo, indiferente do consumo de álcool, mas o consumo de álcool é um dos grandes motivadores desse aumento de violência. Então, acabavam ficando ali, quietinhas, se tornando pessoas amargas, se tornando pessoas, né? Daí vem doença psicossomática, vem um monte de coisa. E criando suas filhas, e criando seus filhos, vendo aquilo. Daí quando essa filha hoje cresceu, ela, no inconsciente dela, ela tinha aquilo como normal. Porque foi o padrão que ela viu quando ela era criança. E só que ela se dá conta na sociedade que ela está inserida e cada vez mais esse assunto está deixando, graças a Deus, de ser um tabu. E existe a Lei Maria da Penha, que é uma lei super recente, mas já está aí para nos defender. Já existem vários locais com delegacias especializadas, né, delegacias de mulheres, e o que está proporcionando aumentar o número de mulheres que põe a boca no trombone, que põe a boca e reclamam. Coisa que não tinha antes. Então, por isso que eu acho que e concordo com o que tu falou, que os dados estatísticos do passado, eles não são reais. Eles não são parâmetro. Entra muito aquilo que você comentou comigo, né? Que muitas têm vergonha, né, de fazer denúncia, porque fazer denúncia equivale à exposição, seja na delegacia, seja para a família, você ter que ir até uma delegacia, se bem que tem por telefone. O que os vizinhos vão falar. Né? Então, existe muito ainda isso, né? Essa, escolhido muitas vezes sofrer calada,
do que Uhum. propriamente escancarar a situação, pedir ajuda para a família, porque por vezes tem famílias sim que vão compreender a vítima, que vão buscar ajudar. Mas de qualquer forma pedir ajuda para alguém, porque esse é o primeiro passo, né? Uhum. É pedir ajuda, né? Reconhecer, que nem a Fernanda comentou, né, ali. É, Uhum. eu acho que ela até está tô usando o exemplo dela porque ela colocou já aqui nas O que ela mensagens, colocou. Sim. ela já sabe que ela está no relacionamento abusivo. Então, quando você tem essa lucidez, essa clareza na situação que você está vivendo, isso já é o primeiro passo, porque a gente não consegue Uhum. promover nenhuma mudança em relação a nada que a gente não tenha consciência. Então, se você tem a consciência que você vive um relacionamento abusivo, né, precisa procurar ajuda, investir em autoestima, né, porque Uhum. quanto menor a autoimagem que você tem de você mesmo, o autoconceito que você tem da pessoa que você é, menos você vai acreditar que você merece, né, Sair da situação, né? sair da situação, ter uma vida melhor. E quanto mais você investir em você, fazer coisas que vão em direção, né, à sua valorização, ao seu amor próprio, à sua estima de que você é uma pessoa de valor, pessoas de valores não podem, não conseguem se submeter a isso. Quanto mais você Uhum. vai alimentando esse pensamento, vai chegar um momento que você não vai aguentar, você não vai caber ali. Mais força a pessoa tem, né? De E aí sair você tem dessa. uma mentalidade de buscar soluções ao invés de ficar, porque muitas vezes o que acontece com a vítima é isso, né? Nossa, eu me sinto tão paralisada diante dessa situação, tá tão. Como que eu faço para sair disso? Por que, que é tão difícil? E aí fica focado Uhum. na dificuldade, que é impossível, que não Sim. dá, que eu não tenho dinheiro, você não tem dinheiro agora, mas o que, que você pode fazer para Uhum. ter? Só que essa Uhum. concepção, né, precisa vir de uma percepção melhorada da sua pessoa. Enquanto você não acreditar que você merece um relacionamento amoroso, não um relacionamento abusivo, e principalmente você nutrir esse amor pela pessoa que você é, vai ser difícil essa percepção, né, ou até uma condição mental de você começar Uhum. a caminhos de solução e não caminhos que vão te fazer ficar paralisada nessa teia de aranha. Você vai ficar assim, não consigo sair, porque é assim E ainda que. fica se achando, a própria Fernanda comentou aqui agora, né, que ela não consegue sair, que fica tipo com o sentimento de matei minha família. E é justamente sair dessa vibe, desse sentimento, que precisa sair. Porque você não está fazendo, você está sendo vítima de uma situação. Então, procurar ajuda, que se não dos familiares, e sim de grupos de apoio que possam te ajudar no teu lado emocional, no teu lado psicológico, a reverter esse padrão de pensamento e você, aos poucos, começar a ter força para sair desse tipo de relação. Porque, assim, são escolhas que nós fazemos. Então, é aquela coisa, a pessoa... Vamos botar numa situação, assim, um exemplo bem absurdo. A pessoa está presa, e isso acontece, pessoas que estão presas por muitos anos, chega na hora de socializar, vai ser solto. Vai ter que ir para o mercado de trabalho, vai ter que começar uma vida nova, não vai ter mais a cama para dormir, indiferente das condições. Eu não estou botando aqui, né, em avaliação o sistema carcerário brasileiro, mas supondo que você tenha uma cama para dormir, uma boa cama para dormir, tenha um alimento ali te esperando, tá com, né, com a tua vida ali estável. Preso, mas dentro de uma condição mínima. E no momento que a pessoa tem a liberdade, dependendo do tempo de cárcere que essa pessoa tem, ela não quer a liberdade. Por quê? Porque ela vai ter que sair daquela zona de conforto, de ter aquela situação ali, com alimento, sem ter que, né? E quer ficar ali. Por incrível que pareça, isso existe. Então, pessoas que passaram por cárceres privados por muitos anos também têm situações assim.
que acabam se sentindo tipo, agora o que eu vou fazer? Né? Quase que tu não vê saída, tu não vê perspectiva. E é uma escolha. E realmente é sair de uma situação que exige força, sim, e que exige muito, muito equilíbrio emocional. Então, o primeiro ponto é busca apoio para ter equilíbrio emocional. E a pessoa está botando ali. É que a Marcele está falando que é justamente isso que o abusador faz com a vítima. Ele faz culpa a pessoa. culpada, porque isso que ela falou, né? Matei, como se tivesse matado a minha família. Então, A situação que eu passei, por exemplo, ela teve justamente isso. Família, né? Enfim, o abusador pode ter um tipo de fala com ela, né? É que tinha falhado ali antes, mas deu para entender. A situação que eu passei, quando eu quis me separar, e a minha filha não tinha 2 meses ainda, depois a pessoa acusava que eu tinha destruído a nossa família, que eu não quis, que eu era culpada de a minha filha não ter uma família, de a minha filha não ter sabe? Como, tipo, eu que era ruim da história, que não quis ficar numa relação abusiva, então eu que tinha destruído a nossa família, assim, que a culpa era minha da minha filha não ter um lar com pai e mãe para crescer juntos. Chupa essa. Então... a Fernanda colocou aqui, né? Mesmo ele sendo... Então, aí que tá, né? Você tem consciência que seus filhos estão sendo abusados psicologicamente. Às vezes, assim, eu não sei até que ponto, pensa, Fernanda, né? Às vezes é melhor ter uma vida separado e cada um seguindo sua vida, sendo, sei lá, tomara, né? Que você e a tua companheira havendo uma separação, numa hipótese. Eu não estou falando para você fazer isso, tá, Fernanda? Eu não sei da sua situação, cada caso é um caso, precisa ser avaliado. Você precisa procurar ajuda para ver qual que vai ser a sua decisão, né? Mas às vezes é melhor separados, cada um vivendo a sua vida, seus filhos, né, protegidos dessa situação de abuso. Eu não sei que tipo de abuso você está se referindo, se já chegou à questão física, né, da situação. E porque assim, crianças que veem os pais, né, um pai sendo agressivo com o outro, um pai ou uma mãe, um batendo no outro, ou dos lados, né, apanhando, um dos lados sendo violentos um com o outro, enfim, elas entendem que uma das possibilidades de se resolver problema é através da violência física, gritando. Então, assim, seus filhos vão aprender que relacionamentos, lá na escola, por exemplo, numa discussão com os amiguinhos, né, na hora que o calo apertar, ele vai meter a mão, né, ali na chulapa da criança. E isso estou falando pequeno, isso com o tempo vai aumentando, e a tendência de se tornarem também agressores é uma estatística altíssima. Exatamente. Acontecer. Exatamente. Entende, aprendeu, porque, né, é inconsciente muitas vezes. A pessoa se dá conta que ela aprendeu isso lá na infância, quando viu o pai ou a mãe batendo, ela vai entender que isso é uma forma de se relacionar, né? Não sei o que ela falou, mas... Psicologicamente, mas ele dando socos, enfim. Fernanda, o que a gente pode dizer aqui é realmente, assim, procura a ajuda, que se, como você falou da família, fica um pouco mais complicado, procura ajuda especializada. Né? Existem círculos de apoio, qualquer coisa depois nos manda um direct, tem alguns círculos de apoio, não sei qual é a região que tu mora, mas que daí a gente te indica para realmente começar a ter um apoio psicológico, um apoio emocional para sair desse círculo, né? Para sair dessa situação. Porque realmente é bastante complicado. E eu digo por mim, inclusive quando eu fiz o post da live ontem, uma pessoa assim que eu não tinha ideia que também
passou por uma situação semelhante a essa, deixou um depoimento lá nos comentários do post, que por 3 anos ela passou por um relacionamento abusivo. Foi uma pessoa que trabalhou comigo, né, por anos, e que, sabe, aquela coisa assim, tu não tem ideia, tu vê a pessoa, tu convive com a pessoa no dia a dia, e tu não tem ideia do que está passando na vida da pessoa. É uma pessoa de um cargo de alta gestão, sabe, dona da sua vida, financeiramente falando, então, e passou por uma situação dessas. Sabe, com certeza, por um tempo por vergonha, por estar dentro desse ciclo vicioso emocional de não se ver, né, como, ou melhor, se ver como talvez a ocasionadora disso, porque é todo o jogo psicológico que acaba acontecendo, limitou com que ela fosse buscar ajuda, até que ela buscou ajuda e conseguiu sair da história. Então, e quantas mulheres que já não passaram por isso e hoje, ou tiveram famílias que aconteceu isso nas suas famílias, com as suas mães, e hoje têm e carregam crenças e traumas que bloqueiam a sua vida afetiva, que bloqueiam a sua abundância, a sua vida financeira, bloqueiam, inclusive, a sua própria vida profissional. Por, né, ter crescido num ambiente assim, onde não tem esse acolhimento, onde não tem essa valorização. E não acontece, não necessariamente acontece tudo junto, não necessariamente uma mulher que vive um relacionamento abusivo, afetivo sexual com companheiro, companheira, enfim, que ela vá sofrer isso nas amizades, no trabalho, em outras esferas da vida dela. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que não. Para todo mundo, Fernanda, não se sinta, né, assim, desamparada. Você não está sozinha, tem muitas outras pessoas que passaram por isso, e qualquer pessoa está sujeita a passar. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, mais as pessoas vão saber, vão identificar que isso é o que é um relacionamento abusivo, vão ficar espertas, né? Vão se ligar. Porque ninguém está... Exatamente. Nossa, se eu for pensar na minha trajetória de pessoas, eu também já vivi relacionamento abusivo. Num curto período de tempo, eu consegui identificar que era também, né? E conseguir sair fora. Sair dessa teia. Arranquei tudo dessa teia. Só que, né, cada um é cada um tem uma história de vida, né? Cada um, as oportunidades, e ainda tem a questão da construção mesmo do feminino social e histórico. Além, né? Porque, por exemplo, se um avô criou sua mãe, a avó criou sua mãe de um jeito, seu pai de um jeito, foi porque também dentro dessa roda aí, né? Que vai passando de geração, a mulher... porque daí vem muita coisa que é histórica, né? Sim, que é construção do feminino, né? Que é de se submeter, né? De ter que aguentar tudo em nome da família, né? Tipo, se eu não fizer o meu casamento, a minha família perdurar, é responsabilidade da mulher. Quanta gente escuta falar ainda quando acontece relacionamento? Porque você não está saciando seu homem. É porque você... Exatamente. Então a gente escuta muito isso, que é sempre responsabilidade da mulher quando um relacionamento fracassa, né? Como se fosse só responsável. Como se fosse só a mulher, exatamente. Então, e isso pega muito da nossa ancestralidade, né? Da nossa ancestralidade, como você bem falou, os nossos pais, as nossas avós, as nossas bisavós, que viviam numa outra época, onde a mulher, na grande maioria das vezes, não tinha o poder econômico para se sustentar e tinha que se, entre aspas, subjugar. Uma sociedade totalmente patriarcal, que a mulher era vista como coisa. Não votava, não tinha voz, não, sabe? Muitas vezes existiam clubes que eram só para os homens, que a mulher não poderia circular nesses meios.
nas próprias rodas de amigos, na hora de conversar, né? Mulher para um lado, homem para o outro, e quanto isso ainda não acontece. Não, vai lá com as mulheres que sabe, como se fosse uma coisa pejorativa. Porque existem sim assuntos que acaba a mulher tendo mais com relação a criações de filhos e tudo mais, e os homens acabam não se envolvendo como se isso fosse um demérito. Então, porque é uma construção social, exatamente, né? exatamente. Criar e o homem trazer o seu provedor, o sustento do lar. Exatamente. Agora a mulher também é provedora, e aí os papéis eles não estão, é uma sobrecarga de responsabilidade para a mulher e o homem continua lá imutável, né? Assim, Exatamente. os papéis eles não estão equilibrados ainda, né? Não estão, assim, mais igualitários, né? As responsabilidades e tal, responsabilidade de casa, responsabilidade também de criar filho, de educar filho, principalmente, que é mais, né, que vai demanda de energia, de tempo, enfim, educar um filho, né, preparar um filho para o mundo. Então, hoje a gente Exatamente. fala sobre isso, mas lá atrás, e ainda, o quanto, falando mais ainda, eu lembrei de uma coisa, o quanto cada responsabilidade é da mulher. Porque você não educou direito, tá vendo? Né? Então, olha quanta coisa que a gente ainda escutou, era muito pior agora, antes, né? Mas ainda Sim. continua, são paradigmas. A gente vive muitas coisas ainda hoje, em pleno 2020, paradigmas lá do século retrasado, passado, sei lá, e que acontece ainda hoje, né? Essa semana, agora esse final de semana, aconteceu um episódio assim bem dentro desse assunto, dessa situação, de um caso de um vizinho próximo aqui, que ela é separada, e já tem um namorado, e o namorado estava na casa dela, e o ex-marido inventou de vir até a casa dela, para ver a filha, não sei porquê, enfim. E resumo da história, tiveram até que chamar a polícia. Ela chamou a polícia. Né? Ela chamou a polícia e daí numa situação assim, né, constrangedora, porque daí vizinho é um condomínio, né, fechado, aí o que os vizinhos vão pensar, que, sabe, uma polícia dentro aqui do condomínio? Então, mas realmente não tinha o que fazer. Então, até chegar a esse ponto, ela precisou deixar chegar num limite para tomar coragem. Coisa que se ela tivesse tomado coragem antes, esquecendo essa questão de vergonha, né? Porque não adianta ter vergonha depois no caixão. Ou ter vergonha com a cara toda, sabe? Ou alguma coisa mais séria. Então, antes de chegar a esse ponto, realmente busque se fortalecer. Busque achar o equilíbrio emocional dentro de ti para começar a sair dessa. É fácil? Não, não é fácil. Porque quando a gente vê, como a Sabrina falou, é como se fosse uma teia de aranha. Aquilo vai te enredando, tu vê, tá assim. Mas daí começar esse movimento de se libertar é necessário. É necessário. Né? E isso acaba, como eu comentei antes, reverberando em vários pontos da vida da pessoa. Porque se a pessoa tem uma situação de baixa autoestima, num relacionamento, ela acaba tendo essa ação, né, ou reação de baixa autoestima também em outros pontos da vida. E muitas vezes a mulher deixa de se cuidar, deixa, sabe, e não cuida de si, não se acolhe. Se o outro não me acolhe, quem sou eu então? E isso reverbera no financeiro, isso reverbera no profissional, isso reverbera no sentimento de autoestima como um todo. Então, essa semana eu atendi uma pessoa que ela está com medo de empreender e fazer o seu empreendimento crescer, porque senão ela vai ter a sensação que não está honrando o seu marido e o seu pai. Nossa.
E porque vai acredito ficar numa situação econômica maior. para E ela, aqui a gente não está falando de relacionamento abusivo. Aqui a gente está falando de uma construção de personalidade abusiva, sabe? Dentro de um sistema patriarcal que faz com que a pessoa tenha uma crença que ela não pode ter uma condição financeira, um negócio que ganhe mais, porque ela vai estar desonrando. Difícil, né? nossa, bem, mas ainda bem que ela conseguiu identificar isso dentro dela, né? Uhum. Quando ela chegou assim, disse, eu não acredito que eu estou me sabotando por isso. E às vezes as autossabotagens que nós fazemos na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa prosperidade como um todo, a gente vai enxergar, tem uma pontinha de uma coisinha lá que a gente vai puxar o fio da meada dessa crença, tipo, ok, mas por que eu não estou tendo sucesso no meu negócio? Vai puxar a crença, era por conta de um relacionamento abusivo dos pais. Era por conta de uma crença, porque a vida inteira tu ouviu isso da tua família. É por conta de um comportamento X do teu marido, do teu companheiro, ou da tua companheira, enfim, que faz tu acreditar que não é merecedor. Então, a gente vai ver a raiz do problema, ela é um pouco mais funda e precisa ser tratada, porque senão qualquer coisa que se faça é só parativo, né? É só algo temporário e que a dor vai continuar ali. É como se você calçasse o sapato sem tirar o espinho do pé. Pisou na roseira, calçou o sapato de salto 15 sem tirar o espinho do pé. Ele vai continuar ali doendo. Vai inflamar, vai piorar. E, então... A Fernanda até comentou agora há pouco que agora ele controla até o sabonete que ela usa, né? E uma das características de relacionamento abusivo é uma falsa proteção, cuidado. Uhum. E ele, no começo, dá a entender que é um cuidado, uma proteção, só que, na verdade, é uma pura manipulação. Então, uma dica para você, né, de repente, uma pessoa que está assistindo aqui, ou alguém que vai assistir nessas 24 horas, né, se questionar. Esse cuidado, essa proteção que essa pessoa está falando, que está tendo comigo, né, que o feedback é esse, mas eu só estou cuidando de você, preocupação com você, né, enfim. Não é de fato uma proteção, mesmo você se sente reprimida, enclausurada, né? Porque a intenção é deixar a pessoa sem autonomia mesmo. Então, começa com uma coisinha ali, uma coisinha dali, e aí você, vou deixar aqui, né? Vou deixar ali, né? Daqui a pouco você não tem autonomia nem para escolher o seu sabonete, né? Então, exatamente. Isso pode durar muito tempo, às vezes anos, as pessoas casam, né? E aí no casamento, depois de casada, que ela se dá conta, né? Porque daí eu acho que o controle, a possibilidade de controle é maior, porque daí você fica mais distante da sua família, fica mais distante dos seus amigos, né? Você fica mais ali voltada mesmo no seio da família, né? Então... E quer ver uma... Fale. Não, só era isso. Tá. Quer ver uma coisa que é também um outro fato, um outro ponto que acaba acontecendo? Muitas vezes essa questão da pessoa falar, só eu mesmo para te aguentar, só eu mesmo para te querer. E tem uma outra coisa também que é disfarçada, que é um discurso disfarçado, que é um elogio, mas seguido de uma depreciação. Um elogio com uma depreciação junto. Que a pessoa não percebe, mas isso faz parte de um comportamento abusivo. É aquele tipo, eu gosto tanto de ti, gosto até de todas as tuas estrias. Tipo, eu te amo tanto que eu amo até todas as tuas estrias. Ou numa situação assim... Eu te amo apesar de, né? Tipo assim. Apesar de... eu gosto tanto de ti, tu é tão linda que eu admiro até, apesar de todos os teus gominhos de gordura, apesar de toda a tua celulite, apesar de, sabe?
Então, sempre tem uma coisa que te dá uma afirmação, dizendo que só eu posso te amar, e justifica com um defeito. E é uma coisa assim muito sutil, e que faz parte de um comportamento de um relacionamento abusivo. Outra coisa também que eu lembrei é né, isso, nossa, clássico, eu já escutei muitas vezes, né, de mulheres, por exemplo, nossa, você, uma mulher é loira, por exemplo, nossa, né, mas você é tão bonita de cabelo castanho, né, por que você não pinta o cabelo de castanho de novo? Tô dando um exemplo, tá, nem, né, por que você não pinta o cabelo de castanho de novo, fica tão mais bonita? Nossa, mas esse batom vermelho, você fica tão bonita com batom cor de boca? Pra que essa unha vermelha? Pra que essa unha longa? Né? Então, a pessoa quer te deixar assim, tipo, apagada, né? Que é para você chamar atenção, mas não é porque você tá usando batom vermelho, o cabelo loiro e a unha comprida. É porque você se sente bem assim, você fica tão maravilhosa e brilhando tanto que isso, o cara já é um bosta mesmo, né? Já se tem um puta de um complexo de inferioridade inseguro. E isso deixa o cara, né, com uma mulher toda brilhantada, né, deixa o cara muito inseguro. Então ele quer apagar você, apagar seu brilho, para que ele tenha a sensação de que ele, né, tá te controlando, que ninguém tá olhando para você. Porque você vai deixando de fazer as coisas que você gosta, de fazer aquilo que você se sente bem por causa dele. Né? Então, não custa nada, né? Porque eu já vi, Dani, mulheres mesmo que mudaram a cor do cabelo, né? Que deixaram de frequentar determinados lugares, que deixaram de ter amizade com determinadas pessoas, abriram mão de muitas coisas porque o cara falou, né, que era pra. Que assim, tipo, muito sutilmente, né? Deixou. Eu tenho algumas situações que eu passei que não foram nada sutis, que, né, onde eu trabalhava, seguidamente eu era, acho que uma das poucas mulheres que trabalhavam nesse lugar, e acabou que os técnicos que iam fazer os serviços eram basicamente homens, e eu era gerente de projetos, e daí em seguida pegava o técnico, né, de informática, de cabeamento, não sei o que, na área de informática, e ia levar no cliente os dias para fazer alguma coisa, ou enfim, eu pegava para ir lá fazer um orçamento comigo. E a criatura sabia que eu tinha saído com um ou com outro, que estavam comigo no carro, e daí começava no celular. Horrores. Então tu imagina assim, no teu horário de expediente, recebendo horrores no celular, né? E eu nunca me esqueço de umas situações de ápice, que eu fui tirar os pontos, eu tinha, né, eu já ganhava a minha filha, estava com próximo de 15 dias, daí vai lá tirar os pontos, e eu fui tirar os pontos, lá, minha obstetra, e nisso eu passei para visitar uma amiga minha, que estava morando em outra cidade, nessa época eu morava em Porto Alegre, e ela estava morando aqui em Santa Catarina. Essa minha amiga, ela tinha ido a Porto Alegre só para me ver, e para ver a minha filha, que tinha nascido. Daí ela estava na casa da mãe dela, ela estava sem carro, e a casa da mãe dela era passagem para onde, depois que eu saí da médica, onde eu fui tirar os pontos, e estava indo para casa, eu disse, não, eu passo aí e te pego. Daí tu vai lá comigo. Claro, daí nisso tu demora mais um pouco, o trânsito de Porto Alegre, aquela coisa toda, e eu recebendo mensagem. Onde é que tu tá? Que não sei, isso era uma segunda-feira. Onde é que tu tá? Que não sei o quê. Papapá. Daí eu enlouqueci, né? Eu disse, tá, eu tô em pleno centro de Porto Alegre, na rave, na gandaia. Tô aqui dando rabo pra todo mundo, no centro de Porto Alegre. Acabei de tirar os pontos e fui aproveitar pra dar pra todo mundo. Tá louco. Tá, pelo amor de Deus. A pessoa, 15 dias que pariu, foi lá tirar os pontos. A outra chegou a ficar vermelha, ficasse da cor da blusa. Né? 15 dias de parida.
foi tirar os pontos. A pessoa mandando mensagem que eu tinha ido trair ele, pro inferno. Não. Daí eu enlouqueci. Fui. Eu tô aqui em plena Andradas dando pra todo mundo. Andradas é uma rua no centro de Porto Alegre. Eu nem passei por lá, mas enfim, tô aqui. É só chegar que eu tô dando. Pelo amor de Deus, né? Eu sempre fui desbocada, eu sempre fui da pá virada. Então, né, quando eu me vi naquela situação, caiu a ficha. Daí eu disse, não, tô fora. Daí tive, graças a Deus, o apoio da minha família, né? E acabou que com menos de 2 meses da minha filha nascida, 1 mês e pouco, eu me separei, porque realmente era uma situação assim insustentável, né? E que afetou sim o meu lado profissional, que afetou sim o meu lado financeiro, que afetou sim a minha autoestima, né? Mas se eu não fosse tão porra louca do jeito que eu sou, então, sabe? Talvez eu tivesse sim ficado naquela situação mais tempo. Também, se eu não tivesse tido o apoio da minha família, com certeza eu teria ficado naquela situação mais tempo. Mas é procurar ajuda. Não tem, sabe? No momento que te der conta que está passando por uma situação dessas, é procurar apoio. Se não tem apoio na família, né, vai procurar apoio em algum centro especializado, em algum círculo de mulheres, nem que seja para acolher, para conversar, para falar, porque é um tipo de coisa que não dá para aguentar. Eu até, você falando isso, eu lembrei que uma coisa que fez eu sair do relacionamento abusivo que eu vivi, né, é pensar, né? Chegou um dia que eu estava tão assim triste, chorando. Aí eu parei, comecei a pensar na minha vida antes de conhecer esse traste, né? E como que eu estava com esse traste? Feliz, aí comecei a lembrar que estava bem, estava plena, que estava radiante. Falei, nossa, agora eu vivo chorando, vivo ansiosa, vivo pareço alucinada, né? Porque daí às vezes também fica meio, como que se fala? Né, no caso. Às vezes ficava meio persecutória com a pessoa, querendo, né, pisar, e você vai entrando nessa vibe também. Eu falei assim, que isso, para. Eu falei, minha vida piorou e muito depois que eu conheci essa pessoa. Então, para quem de repente está conhecendo alguém, está no começo, pensa, a sua vida melhorou depois que você conheceu essa pessoa? Ela está mais leve? É uma pessoa que chegou para somar para você na sua vida ou não? Porque eu acho que você se relacionar com outra pessoa, né, é de fato essa pessoa somar em coisas positivas, não em negativas, né? E aí foi que eu larguei mão Aquela sensação, às vezes, de ter aquela sensação de medo, ao invés de ter uma leveza, tu fica com medo. Mas o que o fulaninho vai pensar? O que vai, sabe? Já começou errado. Às vezes, né? Claro que não, a situação que a Fernanda vive é diferente, tem filhos e tal. Mas muitas vezes o cara fica falando tanto na cabeça da mulher, né? Ou ela se sente, né, pressionada de alguma forma, presa naquilo. E aí, quando chega em vias de fato de se separar, às vezes o cara acaba, né? Tipo assim, às vezes não liga tanto quanto você achava que o cara ia ligar, né? E Exatamente. aí, tipo, ficou o tempo que ficou, né? Às vezes pode até rolar, mandar uma mensagem, aconteceu no começo, mas depois a vida de cada um segue, entendeu? Então, e foi o que aconteceu comigo também, claro que diferente do caso da Fernanda, é um caso muito mais profundo, né? Porque teve casamento, tem filhos, né? Então, às vezes não vai ser bem do jeito que a gente pensa. A gente acha que, né, deixa a coisa muito maior, uma dimensão muito maior do que é. Né, por conta da manipulação. Porque a pessoa está tão fragilizada. Sim. A pessoa está tão fragilizada, está tão manipulada, como você mesmo falou, está tão, sabe, suscetível a essa... É muito sutil isso que acontece... E vai te minando tanto, que tu fica sem força, fica, né?
mas tem sim como resgatar essa força, tem sim como trazer de volta porque ninguém, né, merece. Todo mundo, ninguém merece viver uma situação dessas. E sim ter uma vida plena, uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida com abundância, com prosperidade, sabe? E sem permitir mais que isso afete a vida. Então, assim, é muito importante esse assunto. A gente hoje trouxe esse tema, né, Sabrina? Até, inclusive, o tema de hoje seria outro. Verdade. E daí a gente, não, vou trazer esse tema, porque realmente muitas pessoas têm como tabu não falarem, e muitas mulheres que passaram por relacionamentos abusivos, que até saíram deles, têm vergonha também de falar. E eu digo por isso porque por um tempo eu tive vergonha de falar, como se, né, eu fosse me depreciar com isso, em admitir e ver isso. Diz, não, eu não posso ter passado por isso, eu sou a pica foda, não posso ter passado por uma situação dessas. E eu passei sim. Mesmo quem é forte, mesmo quem é decidida, também está suscetível a passar por um momento desses. E se permitir ser acolhida no momento, né, é uma das melhores formas de se começar a se permitir ser curada, né, e de ser tua autoestima elevada e tudo mais, porque a gente vende muito aquela situação de nós sermos as super mulheres, só que a super mulher também é feita de carne e osso, também tem sentimento, e a gente precisa sim nos acolhermos, né? A questão da sororidade mesmo, de ter esse olhar de cuidado e não o olhar de rejeição e julgamento. Sim, com Então, certeza. acho que principalmente, assim, já está quase finalizando aqui, né? Eu estou vendo pelo horário. Sim. Mas eu acho que de tudo que a gente falou hoje, além do alerta, dos pontos que nós levantamos, que são formas de identificar se você está ou não num relacionamento abusivo, é principalmente pregar um pouquinho dessa questão da sororidade mesmo e desse acolhimento entre as mulheres. E de não ter vergonha de pedir ajuda e principalmente de não julgar a amiga ou a parente ou a colega que pede ajuda, que está no momento fragilizado. Que por mais forte, que por mais decididas que nós mulheres sejamos, nós somos feitos de carne, osso e emoções. E em algum momento isso pode nos afetar. E não é demérito para ninguém ter passado por uma situação dessas. Sim, e sim, nem... situação de pedir ajuda mesmo. Todo mundo está suscetível em alguma instância profissional, familiar, relacionamento afetivo. É assim, eu acho que quem está com a cara no sol, está se relacionando com as pessoas, está suscetível a isso, né? Então, se você se joga, né, não vai acontecer nada com quem também não fez nada. Tá com a cara no sol, pode se queimar. Quem tá com a cara no sol pode se queimar. Tudo depende da dose do sol. Então, faz parte, né? Faz parte. E não ter vergonha mesmo de pedir ajuda para voltar a ser feliz. Fernanda, você não tá maluca pelo que você falou aqui. Não tá. Você e nem muitas outras mulheres. Vocês precisam de ajuda, né? Assim como um dia Exatamente. eu precisei também, eu recorri, né, a muitas amizades que eu tinha de conversar. Isso também é muito importante, de você ter uma pessoa de confiança para você poder expor a situação, né? E às vezes essa pessoa vai te falar. Né? Então, uma pessoa que você sabe que gosta de você, que quer seu bem. Né? Então, é muito importante ter essa rede de apoio também com as pessoas e você dar ouvido, né? Porque às vezes as pessoas não perguntam, elas estão com aquele incômodo, né? E não compartilham com outros, e aí a coisa só vai, as teias de aranha, elas só vão, né? As teias só vão aumentando, e vai ficando cada vez mais difícil de sair. Né? Mas Obrigada, Fernanda. Que bom que a gente contribuiu aí para a tua jornada.
E você que nos assistiu agora, você que vai, né, ficar 24 horas gravado lá no Stories da Sabrina, que vai assistir depois, também comenta com a gente se conhece uma amiga que, né, alguém que está passando por uma situação dessas, porque é muito importante, gente, é muito importante a gente se acolher e a gente se apoiar. Principalmente agora nesse momento, onde muitas vezes os nervos estão muito à flor da pele e as pessoas não estão sabendo lidar com as suas emoções, com as suas angústias. Então, aprender a lidar com as nossas emoções, com as nossas angústias de uma forma madura, não deixando o ego infantil berrar mais alto, aquele ego mimado de criança, e sim tomar posse do seu ego adulto, consciente, coerente, para fazer a coisa, né, reverter. Sim. Vamos tirar foto, Dani? Vamos tirar fotinho. Ainda, falta 30 segundos. Quem puder tirar foto também, compartilhar nos seus stories para falar o que achou da live, a gente agradece de coração. Gente, muito obrigada. Compartilhem, tá? Marca a mim, marca, né, a Sabrina também. A gente reposta e vamos ser felizes, gente. Vamos ser felizes. Sim. Obrigada a todas. Obrigada.